ser? Deixa-me começar assim. Então começa assim: um cônego, um filósofo, um budista, um cientista entram no Coliseu. Não? Era só para nos rirmos um bocadinho ao início, até porque queremos evitar que o tema, por mais interessante e por mais sério que seja, se torne demasiado sério para efeitos desta conversa. Acho que estamos de acordo nisso. Eu vou passar a apresentar os meus colegas de painel. Começo por Paulo Borges. É professor de Filosofia da Religião, Pensamento Oriental e Filosofia e Meditação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Medicina e Meditação na Faculdade de Medicina da mesma universidade. Esteve na fundação e foi presidente da União Budista Portuguesa. Escreveu mais de 50 livros de filosofia, aforismos, ficção, poesia e teatro e é tradutor de livros budistas. É doutor honoris causa pela Universidade de Tibiscus, é assim que se diz, da Timisoara, na Roménia. Ana Sofia Carvalho é professora catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e consultora de ética nos hospitais da CUF. Foi até maio de 2022, sim, 2022, professora associada com agregação e titular da cadeira de Bioética da Unesco em Portugal, da Universidade Católica Portuguesa. Também foi, até 2019, diretora do Instituto de Bioética. Foi até 2021 membro do Grupo Europeu de Ética na Ciência e Tecnologia da Comissão Europeia e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, designada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas desde 2009. Jorge Teixeira da Cunha é teólogo e sacerdote da Diocese do Porto, é doutorado em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma, foi diretor da Faculdade de Teologia Núcleo do Porto entre 2001 e 2014 e é membro do Conselho Científico da Faculdade de Teologia. Constitui também o Cabildo Seco-Calense. Ensina nos cursos de Teologia Moral na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, é autor de diversos livros e artigos cujas principais temáticas são a ética, a teologia moral e o pensamento português. E, finalmente, aquele a quem eu vou pedir que nos dê uma explicação muito breve inicialmente sobre o que é esta coisa do mind uploading, que podemos chamar de uma espécie de eternidade do nosso cérebro. Stephen S. Gouveia é doutorado em Neurofilosofia da Mente pela Universidade do Minho, foi investigador visitante na Minds, Brain Imaging and Neuroethics Unit na University of Ottawa, no Canadá. Lidera atualmente um projeto de 6 anos sobre a ética da inteligência artificial em medicina, sendo investigador no Mind, Language and Action Group, Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Em junho, receberá o Prémio Internacional de Investigador Honorário da Faculdade de Medicina Andrés Bello, de Santiago, no Chile. Numa sessão contará com o Prémio Nobel da Física Sir Roger Penrose. Publicou como autor e editor 13 livros académicos, sendo o mais recente Thinking the New World, Conversations on Artificial Intelligence, agora em 2023. Portanto, comecei com a minha piada, para se verem todos um bocadinho. Eu, antes de continuar, gostava de fazer só aqui uma declaração de interesses, quer dizer que esta hora e meia de conversa não vai chegar para toda a conversa que poderíamos ter aqui, e que bom que isso é. Outro aviso à navegação: eu serei certamente a pessoa desta mesa e desse lado também da plateia que menos sabe sobre este assunto, e vamos considerar todos isso uma mais-valia. Em segundo lugar, eu temo que, e estávamos há pouco a falar sobre isso, por força das várias áreas do saber que estão aqui, por isso é que eu fiz questão de ler os currículos de toda a gente que estão aqui convocadas, estamos a operar esta conversa sobre definições muito diferentes de conceitos como identidade, vida, consciência, mortalidade e até imortalidade. Em terceiro lugar, eu assumi como missão para mim nesta conversa, e com o consentimento do Miguel, que consigamos sair daqui todos com mais perguntas e menos respostas. Em último lugar, mesmo sabendo que a expressão que dá título a esta conversa
que nos remete para o cinema e para os livros, sendo eu uma cria dos anos 80, do século passado, quando o Miguel me ligou a explicar os objetivos deste debate, eu só conseguia pensar num senhor, e se calhar há aqui mais alguém que se lembra disso também, chamado Duncan MacLeod, from the clan MacLeod, eu estou a ver muitos cedeiros lá fundo, que era um senhor, reparem na expressão, que só morria quando lhe cortavam a cabeça. Não sabem o que é que eu estou a falar? Se calhar é uma questão geracional. Quando lhe cortavam a cabeça, é que era uma criatura que tinha o terrível peso da imortalidade e que era só quando lhe cortavam a cabeça de forma bastante ritualística que ele se libertava da sua imortalidade. O que tem graça, porque aqui o que estamos a discutir é precisamente se queremos ou não, quem é que quer ser ou não imortal. Outro apontamento só pode ser útil para a conversa. Na Grécia Antiga, a única coisa que distinguia os deuses dos humanos não era necessariamente que o fado lhes era muito simpático, porque as coisas corriam-lhes mesmo muito mal. Era a imortalidade. Portanto, a impossibilidade de porem fim à própria vida. E era a única coisa que os distinguia de nós. Isso também tem a sua graça. Aliás, já dizia o poema da Pessoa, os deuses são felizes, os seus desejos, os fados não oprimem, ou oprimindo o redimo com a vida imortal. Não sei se é disso que estamos a falar, se é dessa redenção que estamos aqui a falar. Bom, e agora vamos calar e deixar-nos vontade de falar. Mind uploading ou emulação da mente humana pela via digital, será assim? Que implica o mapeamento do cérebro e a replicação das suas estruturas. O que é isto exatamente? Bem, primeiro agradecer pelo convite do Miguel e do Coliseu. Imediatamente à pergunta, dizer que esta ideia de mind uploading tem uma história muito antiga, não é? Desde que há humano há esta ideia de mind uploading, não no sentido técnico como vamos debater hoje, mas no sentido em que o pensamento humano, as ideias humanas, tentam sempre alcançar este nível de eternidade. Não é? Pensem na literatura, pensem no cinema, pensem na religião. Tudo isso são formas de garantir, de certa forma, a imortalidade da alma, no sentido da alma como uma entidade que conhece e quer dar-se a conhecer. Mas, de facto, o mind uploading, supostamente, é a versão científica, e isto é muito debatível, não é? Ou, para alguns autores, pseudo-científica desta história longa da humanidade que procura sempre existir para lá do seu tempo. E, de facto, estamos a falar de um conceito que, para já, é especulativo, ou seja, não há, digamos assim, um programa científico realista que pode efetuar, de facto, essa hipótese. O que temos neste momento, e a arte funciona muito como uma espécie de exercício hipotético para testar algumas realidades possíveis, não é? Porque a ideia de mind uploading, por exemplo, surgiu já na literatura, no século passado, tem surgido em muitos filmes que se calhar vocês conhecem, a cultura pop tem influenciado muito esta ideia, não é? De variadas formas. Há um filme que eu gosto muito, que é do Johnny Depp, o Transcendence, que recria um ponto de vista mais negativo sobre o mind uploading, não é? Porque é uma pessoa que no início tem, digamos assim, uma inclinação positiva para o upload, mas depois aquilo transforma-se numa distopia em que corre mal. Sim. Mas pronto, há pelo menos 3 métodos que nós podemos pensar o mind uploading. O primeiro seria aquilo que podemos chamar do upload destrutivo. O upload destrutivo é esta ideia que alguns, por exemplo, transhumanistas atuais já tentam seguir, como o Ray Kurzweil, que é um autor que é diretor de engenharia da Google, por exemplo, e é uma pessoa muito estranha, pesquisa no YouTube. E, por exemplo, ele é estranho porque ele conjugou o pai, que faleceu, com 80 e tal anos. O pai dele está neste momento congelado numa empresa, e a ideia do Kurzweil é que, quando a humanidade atingir a tecnologia suficiente para poder fazer este upload, ele depois irá aplicar essa tecnologia ao pai para depois transferir assim, a sua mente para um substrato artificial digital. Pronto, este seria o primeiro passo, que é congelar e depois replicar. Depois da morte. Depois... É qualquer coisa que acontece depois da... Sim, mas depois...
Porque depois o próprio conceito de morte vai ter que sofrer uma evolução, não é? E vamos ter que começar a falar de outra coisa se não morte. Podemos falar da morte do corpo orgânico versus depois a continuidade de um corpo biónico ou artificial, não é? Mas esse seria um método. O segundo método seria o upload gradual, que alguns filósofos acham que é mais promissor. Porque imaginem um cérebro que tem neurônios, tem 86 bilhões de neurônios, com muitas trilhões de conexões neuronais. Imaginem agora nós substituímos um neurónio no início, que por algo, por um aparelho que recria a funcionalidade do neurónio biológico, ou seja, tem o mesmo comportamento, recebe um sinal e envia um sinal, e a ideia é, nós fazemos isto com o neurónio, depois fazemos isto com 10 neurónios, depois fazemos isto com o córtex, depois fazemos com o cérebro todo. E supostamente há 3 coisas que podem acontecer durante este processo. A primeira é que a consciência desaparece de imediato, não é? Ou seja, porque o substrato é artificial e não é biológico, e como supostamente há um clash, como é que eu digo clash? Acho que sim. Há pronto. O artificial não se correlaciona com o biológico, então a consciência desaparece de imediato. A consciência, ou Consciência seja, é subjetividade humana, sim. E identidade pessoal, aquilo que significa ser eu em determinado ponto no espaço e no tempo. Mas este seria o primeiro cenário. O segundo cenário é a consciência desaparecer gradualmente. Ou seja, ela se calhar com um neurónio não desapareceu, mas conforme vamos aumentando a substituição artificial, chegamos, por exemplo, a metade do cérebro artificial e metade do cérebro biológico, e se calhar aí a consciência já vai desaparecer. E depois temos o terceiro cenário em que a consciência se mantém durante todo o processo de substituição. Claro, isto é uma hipótese filosófica neste momento, e há algumas evidências que eu se calhar vou calar, porque os filósofos têm esta mania de falar muito, mas na segunda ronda eu depois posso dar duas evidências científicas que apontam para que este segundo método da substituição gradual possa ter realmente alguma substância ou alguma força, digamos assim, empírica. Mas pronto, o ponto central então é a ideia de nós transferirmos a mente que nós temos, biológica, para um substrato que não é biológico, que tem uma outra base, sem ser a base, digamos assim, carbónica, biológica, que evoluiu ao longo dos milhões de anos. eu passo aqui a palavra ao Jorge Teixeira da Cunha para lhe perguntar se esta coisa da consciência e da imortalidade, pela via científica, como estamos aqui a conversar, se isto faz sentido para já está a fazer assim com a cabeça. Se isto faz sentido para um cristão, não é? Que conceitos é que estamos aqui a falar? Obrigado, Inês. Parabéns à gente do Coliseu, continua a ser um sítio português típico, em que os portugueses gostam de pensar, gostam de se desafiar uns aos outros. E por isso estamos aqui nesta bela moldura para discutirmos a nossa crença e a nossa fé e o nosso pensamento. Bom, esta ideia do Stephen, confesso que é um pouco difícil de entender e um pouco estranha, por vários motivos. Primeiro, por um motivo histórico. De facto, não sei se já repararam, o judaísmo e o cristianismo tiveram fé em Deus muito antes de acreditarem na imortalidade. O grande Dom Miguel de Unamuno dizia: as religiões nasceram para garantir a imortalidade. Isso é, do ponto de vista bíblico e judaico-cristão, não é verdade. A fé na imortalidade apareceu cerca do século II antes de Cristo, quando os judeus se encontraram com o mundo helenístico. E, portanto, Abraão, Isaac, Jacó, toda aquela gente da Bíblia, não acreditava na vida eterna. Vemos já, não vos vou aqui passar por muitas situações, mas, por exemplo, São Paulo usava isso de vez em quando para os pôr a luta uns com os outros, os fariseus, os saduceus, porque, realmente, mesmo no tempo de Cristo, ainda não acreditavam na imortalidade, na vida eterna, nem que não houvesse bem-aventurança. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que, de facto, o cristianismo se relaciona com este assunto de uma maneira muito especial. Eu queria fazer uma observação ao princípio para dizer, do ponto de vista do conhecimento do que fala o Stephen e outros, nós não temos qualquer acesso à morte, nem àquilo que se passa na morte. O nosso conhecimento científico, conhecimento objetivo,
baseado nisto, falo da consciência, etc., não tem qualquer acesso. Não precisa já reparar. Não temos. É silêncio absoluto. Eu sei que há muita gente que tenta perceber qual é a vida dos mortos, que é a vida depois da morte, mas realmente, do ponto de vista empírico, se eu estou a dizer bem, nós não temos qualquer mensagem do outro mundo. Absolutamente nada. E o cristianismo não tem. As narrativas sobre a ressurreição de Jesus, ou de ver, não falam nada do outro mundo. Aliás, a vida é muito vaga. Muito vaga. Não falam nada disso, não falam nada da vida dos mortos. E, portanto, por este acesso do conhecimento objetivado, que é o gênero do nosso conhecimento desde a Grécia até hoje, nós não temos qualquer acesso a isso. Por outro lado, podem dizer, mas então o que é que entendem por ressurreição, etc. É outra coisa. Sim, é outra coisa. O conhecimento que nós temos tem de ser por outro caminho. Nós conhecemos a vida e conhecemos a vitalidade, conhecemos a vida. A nossa subjetividade não é feita de consciência, é feita de afetividade, é feita de ação, é feita de individualidade, é feita de necessidade, muito mais do que tudo isto aqui. E por aí, portanto, nós podemos conceber, digamos, o nosso destino na morte a partir destes outros pressupostos holandeses. Portanto, a ressurreição não está escandalizadamente aqui e não nos dá qualquer conhecimento acerca da outra vida. O que a Bíblia diz, a Bíblia do Novo Testamento, neste caso, diz-nos que não há nada mais para lá da morte. Há a morte e realmente há uma transfiguração da morte. Aquilo que aconteceu com Jesus é que ele, na sua morte, ganhou uma capacidade de comunicação e de afirmação da sua subjetividade que não tem um limite no espaço e do tempo, também é conhecido por isso. Portanto, mas ele não passou além da morte. Não há mais nada para lá da morte. Portanto, a ressurreição tem de ser pensada. A ressurreição é uma palavra nova que os cristãos inventaram. Tem que ver com despertar, tem mais a ver com sono e vigília do que propriamente com consciência e inconsciência. Fala-nos de que a nossa vida, esta vida que experimentamos, no seu esplendor, na sua comunicação, na sua atividade, na sua individualidade, na sua experiência que experimentamos, ela tem uma barreira, tem uma fronteira da morte, mas não passa para lá da fronteira. Esse horizonte é simultaneamente a última digamos, é o nosso limite. É o nosso limite, certamente com uma dupla acessão do limite. Que por um lado é aquilo que nós imaginamos como o que está para lá e o que está para cá. Portanto, não tem o limite garante e o limite possibilita, mas não mais do que isso. Portanto, não tem, do ponto de vista cristão, estas ideias do upload e tal, eu creio que isso é, para mim, que pratico um pouco de teologia, é incompreensível completamente. E a própria ideia do tempo, não é? Porque, de acordo com os cristãos, o tempo começa quando, no segundo em que o Criador cria o mundo, não é? Agora, é uma coisa que os filósofos pensam, dizem, da modernidade, então disseram que nós não temos mais nenhum conhecimento que não seja tempo e espaço. Ora, isto de que eu estou a falar, afeto, individualidade, a ação, a experiência, estão aquém do tempo e do espaço. E podem, eventualmente, só fazer sentido precisamente porque há uma finitude, pelo menos há um horizonte de... Agora, eu vou passar aqui Estou a falar para esta ideia de... Portanto, a ideia que defende de direito de consciência, talvez corrija-me se estiver, é uma coisa que nem tem princípio nem tem fim, não é? É uma coisa um bocadinho diferente. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre... Boa tarde, a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui e eu vou falar um pouco na perspectiva quer de praticante budista e de meditação, mas também enquanto investigador interessado por todas as tradições contemplativas da humanidade. O que me parece é que nós
olhando para as tradições contemplativas da humanidade, que hoje estão a ser redescobertas em força, nós podemos encontrar uma experiência, eu diria que não é tanto uma questão de fé ou de crença, mas é uma experiência. Tem uma dimensão empírica, só que não é o empirismo sensorial, mas é uma dimensão empírica de experiência, que é a experiência de nós sermos inseparáveis de um fundo intemporal e inespacial da realidade. Isso é uma coisa que nós não temos que esperar pela morte para o experienciarmos. Todas as grandes culturas contemplativas desenvolveram meios para, seja através da meditação, da contemplação, da oração, do yoga, etc., nas culturas animistas e no xamanismo, através do uso de psicotrópicos, ou de estados de privação sensorial, etc., se acederem em vida uma experiência da intemporalidade e, portanto, da imortalidade. O que parece, e isso é uma experiência da consciência. E nestas culturas, consciência não se reduz à inteligência, pelo menos como nós tendemos a entendê-la hoje, como o processamento dos estados mentais dependentes do cérebro e da biologia. Portanto, a consciência é mais do que isso. A consciência é alguma coisa que está neste momento associada a um organismo psicofisiológico, mas a consciência tem possibilidades que não se limitam a este organismo psicofisiológico e que, naturalmente, quando se dissolver o organismo, pelo menos fisiológico, perduram na perspectiva destas tradições. O nosso problema, creio eu, e perdoem-me aqui alguma dimensão de provocação, é o nosso etnocentrismo cultural. Os nossos próprios estudos científicos, neurocientíficos, a psicologia, move-se no âmbito da investigação acerca do que se passa nas mentes daquilo que o historiador do mundo israelita e o Val Harari chama os weird. Ora, os weird são um acrónimo. Portanto, são os ocidentais, os educados, os industrializados, os ricos e os democráticos. Nós, e um estudo de 2010, foi muito inovador, feito acerca das pesquisas que se faziam na área da psicologia, uma coisa espantosa. É que as grandes investigações que se fazem na área da psicologia, e como hoje na neurociência em geral, fazem afirmações de natureza geral sobre a natureza da mente, sobre a natureza da mente e as suas funções. Mas depois foi-se a ver, isso em 2010, e as pessoas que eram estudadas eram todos ocidentais, a grande maioria eram americanos e uma boa parte eram estudantes de psicologia. Portanto, nós estamos interessados em saber o que é que se passa nas mentes das pessoas como nós. Nós não estamos interessados em saber o que se passa na mente de um xamã, de um caçador-coletor do Kalahari em África, ou de um monge budista, ou de um monge taoísta, ou de outra pessoa qualquer que para nós experiencia estados alternativos de consciência. Portanto, a nossa psicologia ocidental especializou-se no estudo primeiro dos estados que podíamos considerar subnormais de consciência, os estados patológicos. Depois, com o aparecimento da psicologia positiva, houve um salto, começámos a interessar-nos dos estados positivos de consciência, com a possibilidade de aumentar os níveis de consciência, mas estudamos sempre aqueles que são como nós. E tendemos a esquecer o que é que se passa nas mentes, por exemplo, não só dos humanos, mas também dos animais. Portanto, o que é que se passa na mente do morcego? Thomas Nagel, um grande filósofo, levanta essa questão: o que é ser morcego? Eles movem-se por ecolocalização. Nós nunca saberemos o que é que se passa na mente do morcego e que forma de consciência é aquele. Mas também não nos interessamos muito, ou melhor, começamos hoje a interessar-nos um pouco mais outra vez por essas experiências contemplativas transversais em todas as culturas, onde em vida, sem esperar pela morte, nós podemos, de facto, sentir que há possibilidades de experienciar, por exemplo, a dissolução do sentimento habitual ou convencional do eu. Nas várias culturas, isso acontece. E as pessoas, em geral, sentem que quando o sentimento de si deixa de ser o sentimento do eu separado, autocentrado, ansioso, dominado pelo medo e pela expectativa, as pessoas sentem que esses são os estados de consciência verdadeiramente plenos e gratificantes. Do presente, não é? No presente, por um aprofundamento do presente. Agora, isto também não quer dizer que não haja, em muitas culturas, tratados, estou a pensar no caso da cultura tibetana, que é aquela que tenho mais estudado, autênticos mapas muito precisos acerca do itinerário no território da morte, da experiência da morte e da pós-morte. Estou a pensar no livro Tibetano dos Mortos, que eu tive a oportunidade de traduzir para português. A primeira edição integral em 2015 do Tibetano para inglês, traduzi com um amigo meu em 2016 para português. E aí nós encontramos claramente, enfim, uma descrição do que é que acontece quando a pessoa se começa a aproximar da morte, no momento da morte, o que é muito curioso porque recorda
até um certo ponto, as experiências de quase morte, portanto, a fonologia das experiências de quase morte. A pessoa sente que não é o corpo, não é os pensamentos, não é as emoções, e que começa a haver um estado de abertura luminosa da consciência, a pessoa começa a sentir-se que é como o espaço, a pessoa sente que não está localizada. Portanto, isto também suporta teorias da consciência, que a consciência não é um fenómeno local, a pessoa sente que não está localizada, que está um pouco por todo lado e não está em lado nenhum, e isto traz consigo uma imensa felicidade, uma imensa paz, uma imensa beatitude. Muitas vezes as pessoas sentem um grande apelo para ficarem nesse estado. E é a memória dos entes queridos, ou o sentimento que há coisas a fazer ainda nesta vida que as faz regressar, muitas vezes quase sempre contra a sua própria vontade. Mas isto para dizer que há culturas que se especializaram em territórios, para nós, ocidentais, desconhecidos. E, enfim, há que ter em conta esses dados. Portanto, nesta perspectiva, a consciência não se pode reduzir a esse processamento da informação neuronal, porque isso é, do ponto de vista das tradições contemplativas, é um imenso revolucionismo. E eu diria, em termos pessoais, que este fascínio pela imortalização advém muito do facto de nós termos perdido as capacidades de pensar que somos imortais, somos naturalmente imortais. Por isso procuramos tornar-nos imortais, seja através da descendência, seja através de crenças acerca da vida pós-morte, seja através de alguma coisa que nos faça perdurar, a obra, por exemplo, a arte, a literatura, ou outra coisa qualquer. E hoje é um pouco essa expectativa de podermos fazer perdurar os nossos conteúdos cerebrais. Ora, do ponto de vista contemplativo, o que há de mais essencial em nós não se reduz ao cérebro. Aliás, eu tenderia a dizer, aliás, na perspectiva de autores ocidentais como Henri Bergson ou Aldous Huxley, entre muitos outros, que o cérebro é uma espécie de filtro da consciência. O cérebro é uma válvula redutora da consciência. A consciência tem muitas possibilidades que vão para além do funcionamento do cérebro. Obviamente isto não pode ser provado objetivamente, porque objetivamente nós só podemos provar aquilo que é mensurável, aquilo que cabe também nos domínios, nos limites da linguagem, aquilo que está de acordo com as funções linguísticas, ou seja, conceptuais, da mente ligada ao cérebro. Mas há muitas outras possibilidades da consciência para além daquelas que passam pelo pensamento e pela palavra e que podem ser objeto de observação científica através dos instrumentos que nós consideramos rigorosos. Do ponto de vista contemplativo, muito mais rigoroso é nós podermos dedicar-nos ao silenciamento da mente e ver o que é que acontece quando a mente está em silêncio. Ver que há espaços a explorar dentro de nós, agora mesmo. E agora, vamos a uma questão à qual é impossível fugir, ou várias questões que é impossível fugir quando falamos disto e que sucedem em catadupa quando nos vamos a pensar neste tema, que é a quem serve isto, porquê, quem pode, quem não pode, quem tem acesso, quem não tem, o que é que são questões de saúde que uma coisa como esta, que uma experiência como esta nos pode permitir resolver, ou pelo menos tentar solucionar de alguma maneira, ou não. Não é? O que é enhancement, não é? O que é human enhancement e o que é... Muito obrigada nesta tua pergunta. Em primeiro lugar, queria agradecer a honra do convite, é um gosto estar aqui nesta sala, com tantas pessoas que tenho hoje a oportunidade de rever. Relativamente à questão que me coloca, a questão é assim, primeiro tenho que fazer uma declaração, é assim, eu não sou nem filósofa, nem teóloga, e portanto estes assuntos para mim são reduzidos àquilo que eu sei, que é um bocadinho de ciência, e portanto é esse ponto objetivo que eu gostava de falar. E portanto esta questão, este desejo de imortalidade, eu acho que quem trabalha na ética percebe isto de uma forma com certeza mais sentida que outras pessoas, que tem a ver com uma tendência socialmente crescente, que é esta conspiração do silêncio relativamente relativamente à morte e relativamente às nossas mortes. E, portanto, vamos sempre tentando colmatar estas coisas. E, portanto, é uma conspiração de silêncio que se instalou na sociedade, que é altamente perversa. Porque as pessoas são impedidas de falar sobre a sua morte, porque realmente, muitas vezes, nós, enquanto pessoas que veem os outros a morrer, não temos a coragem moral de lhes falar sobre a morte deles e de lhes permitir perguntar o que é que eles querem realmente naquela fase em que estão a morrer. E, portanto, a imortalidade está no fundo também deste grande embrulho
que é o fugir da sociedade relativamente à morte e relativamente às questões da morte. Claro que do ponto de vista cerebral já foi explicado que há diferentes approaches e já irei à questão do melhoramento e do tratamento, mas há outras áreas em que estamos muito mais perto disso. E, portanto, eu não vou falar claramente da imortalidade, porque acho que são conceitos filosóficos, teológicos que todo eu não domino, mas sim nesta questão do aumento da longevidade, que é o que eu acho que realmente é o verdadeiro objetivo. E o aumento da longevidade, realmente do ponto de vista cerebral, está a dar tendencialmente os primeiros passos, mas há outras áreas em que estamos muitíssimo mais avançados. Na terapia génica, nós hoje temos ferramentas que nos permitem, pela primeira vez, corrigir não só doenças genéticas de uma forma muito mais eficiente, como fazer melhoramento genético de certas características e, portanto, é uma área que está claramente muito à frente de todas estas questões relacionadas com o cérebro. Por outro lado, temos outras áreas, como, por exemplo, a área das células estaminais, que o objetivo é, no fundo, fazer órgãos por medida, portanto, compatíveis com a pessoa que necessita de transplante. E, portanto, há um conjunto de áreas que realmente estão muito à frente nesta questão de nos permitir o aumento da longevidade. Claro que, além da questão que eu irei terminar sobre o que é melhoramento e o que é tratamento, ou seja, eu com certeza posso e devo corrigir uma doença genética grave, mas com certeza posso ou devo, um dia que seja possível, nós sabemos exatamente quais são os genes que condicionam ou que afetam a inteligência humana, tornar pessoas mais inteligentes que outras pessoas. E, portanto, é esta diferença que é muitas vezes muito cinzenta entre o que é melhorar e o que é tratar, porque tratar normalmente, na maior parte das situações, até é eticamente desejável. Melhorar realmente coloca muitas dúvidas. E a primeira dúvida que coloca é relativamente à justiça e à equidade. Ou seja, nós sabemos que estas técnicas, todas elas que falamos até hoje, vão estar disponíveis para poucas pessoas dentro da sociedade. São técnicas muito recentes, são técnicas muito novas e, portanto, vão criar disrupções sociais à moda do Adolf Huxley, que já foi falado agora, que podem ser muitíssimo condicionantes daquilo que é o futuro da humanidade. E, portanto, há quem diga, eu ainda antes de ir para aqui estive a ler um artigo de um filósofo inglês que se chama John Harris, que diz, bem, mas isso acontece em todo lado. Nós realmente, nos países ditos mais desenvolvidos, temos transplantes disponíveis, quando sabemos que isso não existe nos países menos desenvolvidos, e não é por isso que deixamos de fazer. E, portanto, por que não recorrer a estas técnicas realmente, independentemente de só um grupo dentro de uma determinada sociedade poder beneficiar. Depois outra coisa é aumentar de uma forma absolutamente incomensurável os problemas que nós temos a nível do Sistema Nacional de Saúde e a nível da Segurança Social. Nós sabemos que, mesmo tendo em Portugal uma sociedade envelhecida, que envelhece mal, que envelhece muito doente, em comparação com outros países da sociedade, estamos neste momento com problemas quase que insanáveis a nível do acesso a cuidados de saúde. Imaginem uma circunstância em que realmente as pessoas vão adiando a sua morte continuamente, porque substituem peças, porque corrigem genes, porque fazem uploads cerebrais. E, portanto, como é que vamos coabitar com as gerações futuras, com aqueles que precisam de um SNS, com aqueles que precisam de uma segurança social, com aqueles que precisam de um emprego, quando realmente vamos adiando constantemente esta questão da longevidade. E, portanto, há aqui um conjunto de natureza, de justiça e equidade que são absolutamente necessárias de discutir neste conceito de... Como é que se legisla? Como é que se permite o acesso? Quais é que se... Eu, por exemplo, gostaria imenso de saber com que idade é que se... Num mundo ideal, não é? Vamos fazer... Em que altura é que isto começa a... Qual é a idade certa
para fazer o A Inês teve o exemplo do Covid, quer dizer, nós dizemos que nós andamos todos a falar dos ismos, dos racismos e etc. O Covid foi possivelmente a experiência maior daquilo que em inglês se chama ageism, ou possivelmente em português idadismo, que foi países aqui ao lado, Espanha, Itália, Bélgica, Suíça, e portanto andamos a falar de poucos países, a dizerem não, os senhores têm 65 anos, ou têm 70 anos, ou têm 55, e nem sequer têm acesso a uma cama de cuidados intensivos. além das consequências sociais e económicas que todos conhecemos, por exemplo, para as mulheres em todo o mundo, Certo. por causa do Covid. Também é uma conversa interessante. Mas eu gostava mesmo de saber em que idade é que, só assim por acaso, não sei, também na minha. Eu acho que vai depender de cada pessoa, não é? Já agora quero fazer aqui um estudo super científico, não é? E perguntar a todos vós, quem é que vocês gostariam de viver para sempre? Levantem a mão, se gostariam. Essa é a pergunta. Quem é que gostaria de viver para sempre? Não vale, porque em princípio vai viver. Já está garantido. Então, temos uma minoria, não é? Ok. Eu acho que as pessoas estão a mentir, mas... Eu acho interessante e eu acho que esta questão é uma questão injusta, não é? Eu recordo uma história de David Hume, um grande filósofo, não é? E um dos filósofos ateus, não é? Que ligava à existência de Deus. E ele estava na beira da sua morte e o bispo de Edinburgh, de Edimburgo, vai querer ter com ele para tentar dar uma última oportunidade para ele alcançar a vida eterna, não é? E pronto, e o bispo tenta como assim, mas olha, veja lá que a vida eterna é uma boa coisa, não é? E o David me respondeu algo do tipo: agradeço muito a oportunidade, mas eu não desejo ter nem mais um dia que possa estragar a bela vida que eu tive até agora. E o que é que significa? Isto eu acho que é uma boa história para explicar que a questão de queremos viver para sempre é uma questão injusta, porque aquilo que interessa realmente para nós é o sentido da vida que nós temos essa existência, não é? Ou seja, uma existência eterna com significado é uma coisa positiva, se calhar todos nós queremos, mas uma existência eterna sem significado, se calhar já não queremos. Se não há faz sentido a vida como a levamos, se ela não termina, tem o mesmo sentido? Tem o mesmo sentido ou tem outros? Essa é a questão, é uma grande questão filosófica, não é? Que muitos escritores, João Paulo Sartre, Albert Camus e outros, tentavam explicar. De facto, por exemplo, com o existencialismo eu não vejo que o argumento seja muito interessante. Porquê? Porque nós temos, supostamente a ideia do argumento é, porque nós temos uma vida finita, no tempo e no espaço, então a nossa vida não tem sentido, seja de que forma for, não é? Objetivamente, nunca há sentido para a vida. E se vocês lerem esses livros, ficam assim com um certo mal-estar na barriga. Mal-estar é uma excelente maneira de colocar. Pensem em Kafka também e outros autores. Mas de facto eu acho que estas coisas são muito interessantes, porque nós podemos sempre perguntar ao argumento: ok, mas agora imaginem que nós vivemos para sempre. E, por exemplo, na física nós também temos este argumento que é: nós somos tão pequenos comparado com o universo, não é? Claro que a nossa vida não somos formigas, somos espaço cósmico, etc. Pronto, claro que este argumento não funciona muito bem, porque nós podemos sempre perguntar: ok, e se nós vivêssemos para sempre? E se nós formos do tamanho do universo, não é? Se nós tivéssemos o tamanho todo e vivêssemos para sempre? Eu acho que a questão do sentido não fica resolvida, não é porque nós temos pouco tempo e somos pouco pequenos que a questão vai se resolver. Eu acho que a questão do sentido da vida requer outras considerações que muitos filósofos tentaram pensar sobre elas e que eu acho que não vou estar aqui a resumir todas. Se calhar coincidirão todos nesta ideia de que viver o presente de uma determinada maneira poderá ser uma forma de eternidade, não é? Ou de experienciar essa eternidade, digo eu, não sei. Aliás, o mote de Wants to Live Forever, não é? Uma das estrofes é Forever is our today. E realmente, quer dizer, como o Paulo Ricardo dizia, viver uma vida boa com, e aqui vem a parte importante, e para os outros, é realmente a forma de deixar isso é que nos torna verdadeiramente imortais. É realmente nós conseguirmos acrescentar aos outros, sejam eles quem for, realmente
o bem e fazer o bem. E é muito engraçado. Eu, por acaso, tenho trabalhado muito na questão da ética das virtudes. E, quer dizer, desde Aristóteles que se fala que realmente as pessoas virtuosas serão as pessoas que tomam as decisões éticas mais acertadas, e só os virtuosos é que realmente vários filósofos trabalharam nisso. Mas vejam, agora são as consultoras, as Deloitte, as McKinsey deste mundo, a dizer, meus senhores, se querem sobreviver num mundo onde tivemos um Covid, onde temos uma guerra, onde temos o digital a aparecer de uma forma completamente inaudita, então vocês têm que ser empáticos, têm que ser honestos, têm que ser humildes. São estas as competências que as consultoras hoje definem para o futuro, que são claramente virtudes e valores. E, portanto, é muito engraçada esta necessidade de hoje se olhar para aquilo que é a ética das virtudes e perceber, ok, a sobrevivência do mundo está muito, não me chega a saber fazer. Eu tenho que saber ser. E quem não souber ser terá realmente pouco espaço naquilo que é um mundo que é absolutamente disruptivo no futuro e que será certamente, quer dizer, eu acho que... E tem alguma graça estarmos mais preocupados com a preservação do nosso cérebro do que propriamente com o universo físico que habitamos. Tem alguma, digo, não sei, para levantar algumas questões éticas. Eu lembro-me de uma frase eu acho que era do Drummond de Andrade, e acho que saiu a pessoa que era capaz de me confirmar se era do Drummond de Andrade, mas que dizia qualquer coisa como, e como ficou chato ser moderno, agora se vê. O que fala um pouco desta ideia de que isto será uma obsessão dos nossos tempos, esta coisa, e que só vai aumentar, não é? Que não é uma coisa que vai melhorar. Eu sei que há um bocadinho íamos passar para uma segunda ronda, porque o Steven tinha mais coisas a dizer. Mas vamos seguir o guião. Então eu gostava de passar a palavra ao público, assim só para perceber se há uma outra questão que podemos... Só custa a primeira. Olá, boa tarde. Eu gostava de pegar naquilo que a Ana Sofia disse. Nós vivemos num mundo onde, de facto, por um lado, temos esta noção de que somos imortais, e isso vê-se porque queremos ser jovens para sempre, porque queremos estar em forma para sempre, sendo que quando nascemos temos duas certezas absolutas. A primeira é que vamos morrer, embora não tenhamos essa consciência, e a segunda é que vamos mudar ao longo da nossa vida. Portanto, duas certezas, morte e mudança. E a minha pergunta é, porquê é que neste enquadramento tão óbvio, a morte nunca é falada? Pegando na conspiração do silêncio. E, por exemplo, porquê é que não é falada nas escolas? Porquê é que não é falada com as crianças? Porquê é que com as crianças nós andamos sempre a tapar essa coisa terrível e feia da morte e fica um vazio, e muitas vezes elas não percebem porque é que as pessoas partiram, não dizemos morreram, faleceram. Quer dizer, nós temos uma série de palavras que nos vão, de alguma forma, dizendo que não, isto acontece a toda a gente menos a ti. E a minha pergunta é, porquê é que não promovemos e porquê é que, enfim, em termos de educação, eu preocupo-me porque nos primeiros anos, nas escolas, é que de facto se dá as bases. Porquê é que nas escolas isso não é falado? E porquê é que não é promovido? Aqui não é? É uma questão cultural também. É uma questão bastante cultural, É uma questão social também. E até económica também. Porque admitir a morte, admitir a impermanência, a mudança, é admitir que o sentido da minha vida não está em mim. Que eu sou alguma coisa definida. Então não vou durar para sempre. Mas tudo no nosso mundo convencional, na nossa cultura ocidental hoje globalizada, leva-nos a procurar o sentido da vida na nossa realização pessoal, no nosso sucesso individual,
e fundamentalmente como trabalhadores, como produtores, como consumidores. Como se pudéssemos encontrar aí alguma satisfação duradoura, autêntica e permanente. Ora, admitir, e desde o início, portanto, tomar consciência que a morte pode acontecer a qualquer momento é muito disruptivo para esta cultura dominante, portanto, que naturalmente depende de nos manter na ignorância daquilo que é a evidência maior da realidade, ou da vida, que é que podemos morrer a qualquer momento. Não sabemos é onde, nem quando, nem como, mas a única certeza que podemos ter, a única coisa garantida, é que vamos morrer, e até dirão algumas saborias planetárias, na verdade já estamos a morrer a cada momento. Portanto, na verdade não há o eu que nasce, que vive e que morre. Portanto, há um processo de transformação permanente em que estamos como que a nascer e a morrer a cada instante. Ora bem, isto é demasiado subversivo para a cultura que bebemos com o leite materno, com a educação familiar, escolar, com a pressão social. É demasiado disruptivo. Levar-nos-ia, porventura, a uma espécie de colapso. Se tomássemos de repente consciência, eu posso morrer a qualquer momento, porventura, se calhar, as pessoas não iam sacrificar-se tanto, no sentido negativo da palavra sacrifício, não iam viver vidas completamente insatisfatórias em nome de uma provável maior felicidade ou maior bem-estar futuro. Nós vivemos isso, é-nos proposto que neste momento não façamos, não vivamos à altura das nossas melhores aspirações e cedamos ao conforto, à pressão social, à pressão familiar, para vivermos vidas que muitas vezes são profundamente insatisfatórias. Há estudos feitos sobre isso. No final da vida há muitos remorsos que surgem e um dos principais é: eu não vivi a vida que gostaria de ter vivido. Isso é tremendo no momento da morte. Mas, enfim, se nós tomássemos mais consciência da possibilidade da morte a qualquer momento, porventura íamos fazer outras opções na nossa vida. Íamos dedicar-nos, porventura, a alguma coisa mais essencial. Mas nós vivemos num mundo que nos oferece constantemente, por um lado, paliativos para o nosso sofrimento, formas de medicalização do sofrimento, psicofármacos, há um grande mal-estar, pois nós estamos supostamente numa civilização que atingiu o seu apogeu científico e tecnológico, mas veja o estado da saúde mental em Portugal e no mundo em geral. Pois alternativas como esta, não é? Que são, ou possibilidades como esta que mudam. Eu vou moribundo ao hospital, porque nem sequer pode. Para ir a um hospital central no Porto, se a criança tiver menos de 16 anos, os pais têm que assinar um termo de responsabilidade. E, portanto, quando vão ao hospital ver o avô morrer, invariavelmente é limpem as lágrimas, se não fosse normal chorar com uma pessoa que está a morrer. Mas vejam, os próprios médicos são iguais. Até a forma como entram no quarto do moribundo é diferente quando entram no quarto de um doente normal. E, portanto, isto é tudo realmente uma bola de neve gigante que se vai e que realmente impede as pessoas de serem genuínas numa altura em que a possibilidade de elas serem genuínas era mais importante. Exatamente para elas se despedirem, para elas pedirem desculpa, para tudo aquilo que naquela fase é tão importante para elas. Estamos a falar de imortalidade e acabamos invariavelmente a falar da morte. Claro. Mas eu queria dizer que tudo isso são argumentos a favor da imortalidade, não é? Do mais imortalidade. Eu acho que nós não estamos a sentir na pele esta hipótese do mais imortalidade. O que é que mudaria neste cenário, sendo possível, este mais imortalidade? Eu neste momento tenho 30 anos e já estou a perder cabelo e já tenho muito costas quando viajo. Meus amigos, eu não quero perder mais cabelo. Eu não quero ter mais dores de costas, pelo contrário, não é? Ou seja, qual é o pressuposto aqui? O pressuposto é que o sofrimento humano é moralmente negativo e se nós pudermos, nós, sociedade, humanidade, se pudermos desenvolver tecnologia para eliminar este sofrimento humano, então eu acho que há um grande caso para seguirmos essa estratégia. Porquê? Exatamente porque é que devemos chorar pela perda de outra pessoa se nós podemos evitar essa perda, não é? E eu acho que este é o grande ponto do modo político que nos caracteriza, é eliminarmos grande parte do sofrimento humano. E eu acho que nós, como sociedade, temos pelo menos a obrigação moral de testar estas ideias no sentido em que devemos, pelo menos eu acho que faz sentido termos um mundo sem sofrimento. E isto, claro, é um pressuposto que se calhar pode ser debatido, porque há muitas pessoas que gostam de sofrer. Se calhar não gostam de sofrimento, mas a ideia de que o sofrimento faz parte da existência é também o que nos torna humanos.
senão, desculpem lá, mas quem vem da literatura como eu tem sérios problemas com esta afirmação. Mas esta é a grande parte. Eu acho que. Imagina que nós atingimos realmente esta tecnologia. Eu acho que ela não tem que ser imposta a toda a gente, por exemplo. Não é? Eu acho que cada um depois pode decidir se quer ter uma vida eterna sem sofrimento, e aqueles que quiserem ficar a sofrer e morrer, depois escolhem essa vida. Ou seja, não há aqui uma imposição, nós não temos que impor nenhum tipo de preceito moral. Mas implica, por exemplo, abdicar do direito ao esquecimento. Estaremos a abdicar também do direito à nossa finitude. Sim, mas lá está. Para mim a finitude não é má ou boa por si mesmo, não tem uma leitura moral a priori, mas lá tem uma finitude de sofrimento, é errado e deve ser moralmente combatida ou corrigida, mas uma finitude que tem positividade, mas assim, eu acho que não tem problema moral. E quem define o que é vamos dizer, elegível, o que é esse sofrimento, qual é o sofrimento necessário, A questão é essa. qual é o critério, como é que tu Isto, o sofrimento lá está, a gente a falar há bocado, por isso é que a mim neste nos termos de melhoramento e tratamento, não é? Porque quem é que define? Quem é que define este sofrimento realmente? É insuportável e, portanto, é elegível para ser comparticipado o mind upload pelo SMS. Essa questão põe-se já, por exemplo, na questão da eutanásia, não é? É exatamente como estava a lembrar. É exatamente. A dificuldade de interpretar o termo foi exatamente um dos grandes argumentos usados, não só éticos, como médicos, não é? Os médicos dizem, nós não conseguimos definir isto do ponto de vista objetivo, não é? Mas vamos então um bocadinho aos isto para não estarmos aqui uma expressão que estava a Porto a cascar no mind upload, vamos tentar perceber, portanto, o que é que nós podemos fazer com isto? Podemos diminuir o sofrimento físico, não é? Porque ele deixa de existir. Ele deixa de existir. E o sofrimento psicológico? E o sofrimento mental? Isto porque nós vivemos numa cultura que é absolutamente obcecada com o seu corpo físico, tem graça, mas depois está preocupada em fazer upload da sua mente, que também tem graça porque é aquilo em que nós provavelmente investimos menos, mas temos a certeza que é isso que tem que chegar até ao fim, não é? O máximo tempo possível. A minha questão é, o que é que... Primeira pergunta, ninguém fez, mas eu vou fazer. Eu faço mind upload, sou eu? Estou lá? Se eu responder? Sim. Pronto, essa é uma. Eu acho que há duas questões essenciais no mundo upload. O primeiro é aquilo que chamamos de problema da consciência, não é? Será que quando fazemos o upload da nossa mente, será que essa mente vai ser consciente como nós éramos? No sentido de ter um ponto subjetivo sobre o mundo. E a segunda questão é esta questão da personalidade ou da identidade pessoal. Quando eu faço um upload, será que esse upload sou eu? Ou é um duplicado de mim que existe na mesma linha do tempo, ou é outra coisa que não sou eu, não é? E, por exemplo, eu acho que há aqui uma questão ética já flagrante, não é? Que é, nós temos que garantir que o mind uploading literalmente consiga fazer a transferência do eu igual àquilo que era antes, porque se não for isso, no fundo, o mind uploading vai ser só uma espécie de suicídio muito caro e assim... Muitos gigas acumulados nas planícies, alguns dos servidores dos Estados Unidos. Mas este pressuposto depende de uma teoria filosófica sobre a identidade pessoal que hoje em dia se calhar nós não temos, mas que há várias teorias que tentam responder a isto e que eu posso se calhar mencionar em 2 minutos. Uma das respostas mais comuns é a teoria de John Locke, ou neo-Lockean, que é esta ideia de que nós somos um eu se nos podemos recordar das nossas experiências e ações. Ou seja, a identidade está ligada necessariamente à memória. E então, supostamente, neste caso do mind uploading, o upload será eu se eu me conseguir recordar da vida que eu tive e das ações que eu tive antigamente. Há outras teorias. Esta teoria tem muitos problemas, porque o próprio conceito psicológico de memória é muito problemático e... Mas estão aqui, deixa-me trabalhar com a cabeça. Sim. Metaforicamente. Pois, mas se calhar eu posso já falar, porque provavelmente vou apresentar outras teorias da personalidade que não se encaixam nesta teoria e que podem apresentar-se. Eu estava aqui a pensar ao ouvir isso que
Na verdade, o Mind Upload já existe desde há muito tempo, segundo algumas concepções, em algumas culturas asiáticas, em algumas culturas africanas, em algumas tradições até esotéricas hebraicas. Esse Mind Upload chama-se reencarnação, renascimento, transferência de consciência, os gregos chamaram de tempsicose, o tensiomatose. Portanto, isso não é nada novo. Só que aí as perspectivas diferem. Uns dizem que há de facto um núcleo duro do ser, que se pode chamar de identidade permanente, não é? Na Índia, Atma, que é idêntica à essência de tudo que existe, a Brahma. Outras perspectivas, mais a perspectiva budista, dizem que na verdade não há esse si permanente, não há um Atma, mas há uma metamorfose contínua. Seja como for, essa metamorfose não termina no momento da chamada morte física, ela continua. E há uma passagem natural da consciência e de uma energia muito sutil associada à consciência, uma energia vital, uma coisa também, uma categoria que escapa à nossa cultura ocidental, portanto, a China, a Índia, etc., desenvolve essa noção de de uma mediação entre a mente e o corpo assegurada pela energia vital. O que os chineses chamam de Qi, o Qi, os indianos Prana, os tibetanos Lung, etc. No fundo, a noção de neuma, espírito, também tem a ver com isso, no sentido em que espírito é do sul. Qualquer coisa que sobrevive à morte física. Será uma coisa para quem teve uma educação? Na nossa cultura chamaríamos a isso alma. Recordando também o sentido até do grego psique, que é traduzido por aqui como ânima, psique em grego é muito curioso, porque também designava, era o nome que se dava a uma borboleta branca. Porquê? Porque psique, a alma, estava associada à ideia de metamorfose, precisamente. A ideia que a minha vida não começa quando eu nasço, nem termina quando eu morro. A vida é um processo que é muito mais amplo, que é anterior ao nascimento e que continua após a morte. Agora, a questão é, na verdade, nesse sentido, há um mind upload. Isto não é nada novo, para quem aceita essa perspectiva. Agora, a questão, eu diria que eu voltaria sempre a esta vida. De facto, mesmo nestas tradições disto, a qualidade da vida futura, se aceitarmos que ela existe, não é? Vai depender da qualidade da vida presente. E, no fundo, a questão é o que é que eu faço da minha vida. E nestas tradições antigas da humanidade, cuja sabedoria, a meu ver, não deveria estar tão esquecida, o que se diz é que o que dá sentido à nossa vida, seja ela dura, ou fácil, ou agradável, ou desagradável, marcada, pautada pela felicidade ou pelo sofrimento, o que dá sentido à nossa vida é, por um lado, o que é que nós conseguimos extrair dela em termos de sabedoria. Em termos de saber como viver, mas saber como viver também é saber como estar ao serviço de contribuir para a melhoria da vida dos outros e, em última instância, para a melhoria da vida de todo o planeta ou até do cosmos como um todo. Portanto, aqui a questão é sempre esta. De que modo é que eu posso pôr ao serviço do bem? Essa é a questão. Há tantas coisas. Que é a discussão. Eu acho que o colega disse tudo certo, não é? Vamos assumir que foi para uma quadrada. O moderno ficou chato. E, de facto, nós, pelo caminho de discutirmos representações da vida e da morte, não chegamos a nada. Portanto, temos de voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Eu não estou nada preocupado com o mind upload, mas o cristianismo proclama desde o princípio o subject upload. Não é? Isto é um incremento da própria subjetividade. Não nem como consciência, nem como conhecimento, nem como representação da vida, mas como vida ela própria. A vida não é uma coisa abstrata. A vida é a minha vida. Deus é a vida de Deus, não é uma coisa abstrata. E, portanto, o mestre Eckhart dizia: Deus cria-se como mim mesmo. E eu crio-me como frente a frente com Deus, não é? Deus cria-se como mim mesmo. E mim mesmo cria-se como Deus. Estão a ver? Portanto, isso é impossível. Isso aí é falar para aquém de toda a representação. Naquilo que a nossa existência é puro afeto. Puro afeto. Talvez isto seja um pouco budista até, acho eu, não é? Puro afeto. Em que, portanto, estou antes de tudo aquilo que me enche a cabeça, tudo que me ensinaram as teorias, as filosofias, as representações da vida. Aí eu e Deus somos a mesma coisa, somos imortais. O cristianismo pode dizer isso. Somos
Portanto, eu creio que nós temos de voltar a isso. Não me importa, as tecnologias têm todo o sentido, desde que sejam para estar ao serviço do meu subject upload. Deixa-me usar a linguagem inglesa, detesto de usar isso, mas aqui não sei mais como é que se podia traduzir upload. Melhoramento da minha subjetividade, ok? Portanto, aí iríamos por esse caminho. E, portanto, eu creio que todos buscamos este nosso incremento e melhoramento da nossa subjetividade, mesmo aqueles que pedem a eutanásia, mesmo aqueles que se suicidam, porque as representações nos tornaram intoleráveis. É compreensível, plenamente compreensível. Mas suicidar-se ou pedir a eutanásia não é aniquilar-se, não é pedir nada, é pedir qualquer outra coisa que... Pedir outra coisa. Eu perguntava há pouco se, no caso do mind upload, o sofrimento psicológico continuaria, não é? Imaginando que o sofrimento físico seria eliminado. Isso é possível, em tese? Sim, em tese. A questão é qual é a natureza do mental, não é? Do mental e da psicologia. Nós, hoje em dia, não temos uma teoria sólida sobre o que é que significa ser um ser consciente, não é? Temos algumas indicações que mostram que há uma base neuronal muito forte e também temos algumas indicações que apenas focarmos no cérebro, se calhar é um erro científico, porque a parte corpórea também é fundamental para o processamento neuronal e também a parte intersubjetiva e a parte da relação do corpo com o ambiente também é um dos aspectos que tem de ser conectado. Por isso é que há cenários, por exemplo, chamados brain events, que são cérebros numa cuba, não é? Imagina uma cuba onde temos o nosso cérebro e temos todo o estímulo da realidade a ser... Imagina o Matrix, não é? O Matrix está ligado a um cérebro numa cuba. A questão interessante do Matrix é que, estando dentro da Matrix, nós não temos qualquer evidência que estamos dentro de uma Matrix, não é? Nós achamos que aquilo é realidade. E também há alguns transhumanistas que acham, por exemplo, que nós já vivemos hoje em dia num cenário de simulação. Porquê? Porque a ideia é, imagina que nós, como sociedade, atingimos um nível tecnológico onde podemos realmente simular o universo. Claro que isto, novamente, é uma especulação, mas imaginem que nós alcançamos esse cenário de conhecimento total. Agora, imaginem que se nós fizermos isso, há um segundo questionamento que temos que fazer, que é, será que nós devemos simular universos, não é? Porque, ou seja, há a questão ética, primeiro há a questão técnica e depois há a questão ética. Mas é muito provável que nós escolhemos que sim às duas, não é? Ou seja, alcançarmos a tecnologia e alcançarmos razões éticas para o fazer. É muito provável que nós, então, hoje em dia já estejamos a ser uma simulação de milhões de universos de uma civilização antiga, digamos assim, que já produziu este nível de tecnologia. E porquê que estou a dizer isso? A culpa provavelmente é minha, mas... Já sei, porque o cenário de simulação tem a ver um bocado com o mind uploading. Porque quando nós atingimos, digamos assim, uma tecnologia para fazer simulações, nós também já atingimos por relação e conhecimento para fazer os tais mind uploadings. Mas, voltando então à sua questão, o sofrimento mental, eu acho que não se pode reduzir ao cérebro, embora há muita coisa do cérebro que explica o sofrimento mental. E, por exemplo, há muita coisa no cérebro, e eu acho que também nos convidaram para nós debatermos entre nós, não é? Pronto. Se não depois chegamos o upload da nossa mente e repetimos isto infinitamente, sim. Mas, por exemplo, o professor Paulo Borges falava em cenários de experiências fora do corpo, no uso de psicodélicos para causar, digamos assim, estados alterados de consciência. E é muito interessante porque há uma filósofa, psicóloga, a Susan Blackmore, que ela, quando tinha 19 anos, teve uma experiência de fora do corpo. O que é uma experiência fora do corpo? É uma experiência em que nós, literalmente, vemos conscientemente algo a sair do nosso corpo e conseguimos ver o nosso corpo do lado de fora, não é? Porque é uma coisa muito surreal. E supostamente seria alguma evidência para uma diferenciação entre cérebro e mente, ou cérebro, corpo e alma. Ou seja, seria uma prova de que a alma não é material e que pode até sair do corpo. E é muito interessante porque ela também costuma contar isto para nós, que antes disso ela tinha tido, digamos assim, um coquetel muito interessante de coisas, talvez ilícitas,
um coquetel desses e provavelmente. E ela também já não dormia há 4 dias, mais ou menos, porque. Os 4 dias por si só já seria suficiente Sim, para. Não sei sim, se há muitos pais aqui na. Sim, eu sei que há uma questão aí ao fundo que vai a seguir, só Mas deixar. a Susan Blackmore ficou obcecada com esta experiência e ela estudou desde a parapsicologia até coisas muito estranhas. E ela agora, hoje em dia, é uma filósofa da mente e ela concluiu, através de vários estudos, que essas experiências do corpo, fora do corpo, podem ser induzidas através de estimulação do córtex cerebral. Há vários tipos de estimulação, pode ser estimulação profunda, nós inserimos 2 elétricos e criamos um estímulo elétrico, que substitui ou estimula uma zona específica do cérebro, mas também podemos fazer essa estimulação através do transmagnetismo, através de fora do córtex, e é interessante porque em 1937 houve um psiquiatra que estava a usar estava a usar a tentativa de cortar, digamos assim, a estimulação elétrica de uma zona do corpo para recusar ou para combater um estado epilético. Ou seja, na altura o objetivo era tentar perceber como é que nós podíamos parar um estado epilético no paciente de epilepsia e numa dessas experiências o psiquiatra estava a estimular uma zona do cérebro e de repente o paciente diz-lhe: meu Deus, pare, porque eu estou a ver-me do lado de fora. E este foi o primeiro indício que depois a Susan Blackmore investigou mais seriamente. E basicamente há uma zona muito específica do cérebro que está ligada a onde a nossa subjetividade, primeiro visual, acontece, mas também o nosso sentido, o tal sentido do eu, da personalidade também se mexe. Sim. E nós, sim, o sentimento do eu, de si, não é? E quando essa zona é estimulada, então nós podemos literalmente induzir a qualquer um de nós que está aqui presente uma experiência fora do corpo. E isso então é um indício, pelo menos, e isto é digamos assim, um pressuposto filosófico do século XXI, não é? Não há almas, não há nenhum material, tudo o que existe tem que existir e ser descrito pela lei da física e da química. Claro que isto é um pressuposto filosófico forte, não é? Porque reduz tudo à física e à química, e claro que há muitas coisas que podem sair desta matriz, digamos assim, científica. Eu regressei agora mesmo da maior conferência do mundo sobre a consciência, que é chamada The Science of Consciousness, e nós lá tínhamos um exercício que éramos mais de 500 organistas do mundo, desde filósofos, engenheiros, cientistas, prémios nobres da física, como o George Penrose, e nós no fim tínhamos um exercício que era votar na teoria da consciência mais promissora. E vocês pensam, não deve haver assim tantas, mas há muitas. Eram pelo menos 14, e isto mostra o quê? Que de facto a consciência humana ainda escapa muito à descrição científica. Mas isto não é um argumento de que a consciência humana é especial e sai, digamos assim, da física e da química, é apenas um argumento de humildade epistémica que nós não sabemos neste momento explicável, mas não me parece haver nenhum imperativo que, desenvolvendo, por exemplo, mais tecnologia, através destas ideias de memória pública, possamos depois chegar à natureza da consciência, à natureza do que significa ser e etc. E, no entanto, os poetas explicam isto também. Vou passar aqui atrás, que havia um senhor que estava pacientemente à espera para intervir. Boa tarde. Eu estou a olhar para aquele título e acho que vocês devem também partir do princípio que aquilo é um exagero. Não é? Quem quer viver para sempre? À pergunta que vocês nos colocaram, realmente eu não estranhei que pouca gente queira viver para sempre. Se a pergunta fosse: quem quer viver mais tempo e com qualidade? Aí sim iria ser muito mais pessoas a responder. Bom, mas falando realmente da dificuldade que todos nós temos para encarar, abordar, falar, pensar até sobre a morte. Bom, eu vou-vos falar de algumas experiências sobre esse assunto. Veja lá se faz alguma coisa divulgá-la. Não ouviu isso? Já falamos por cima próprio, Bom, antes de mais, muito obrigado a todos, ao painel que estão aqui e que estão, embora eu ache o título um exagero, mas seguramente vocês estão aqui para que a vida seja melhor. Filósofos, teólogos, qualquer um de vocês seguramente
está aqui com esse objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado por isso. De qualquer modo, eu falando um pouco da morte, eu chamo João Valente e vou-vos falar da minha experiência de alguns anos sobre a morte. Eu sou voluntário nos serviços paliativos do IPO. Convivo com a morte quase todos os dias. Com a morte dos outros, claro. É muito estranho, realmente, a dificuldade que existe entre os familiares de falarem da morte com o próprio moribundo ou até mesmo uns com os outros. Mas, curiosamente, e aqui foi uma surpresa para mim, já não é agora, mas foi uma surpresa para mim, o próprio moribundo fala com alguma facilidade na morte. Ou seja, quando eu, voluntário, me sento ao seu lado, lhe dou a mão e começo a conversar sobre vários aspectos da sua vida, e isto vai acontecendo ao longo do tempo, não é? Num determinado momento, muitas são as pessoas que estão conscientes de que a sua vida é muito curta e que até precisam de falar sobre alguns temas. Peço desculpa, não quero interromper, mas vou pedir só para ir direto à questão, só para... A questão é exatamente dar esta. a oportunidade. A questão é exatamente esta, não é? Portanto, os familiares e os amigos têm dificuldade, sim, mas o próprio não tem tanta dificuldade assim. Ou seja, na sua maioria, é claro que há alguns que sim, que têm, que não querem morrer, enfim, que queriam ter uma vida eterna, não é? Mas na sua maioria as pessoas que têm essa consciência de que vão morrer, morrem com tranquilidade e falam sobre o assunto da morte e da vida também com alguma tranquilidade e sem evitar de falar seja do que for. A questão é só que, porque é que isso acontece? Essa é que é a questão? Não, mas estamos aqui na realidade. Não, é só para lhe dizer que, assim, essas pessoas que têm o privilégio de acompanhar são 5% dos portugueses que têm acesso a cuidados paliativos. E com essas pessoas já o médico falou sobre a morte. A questão é que para a maior parte dos portugueses ninguém vai falar com eles sobre a morte. Portanto, esse é um nicho de privilegiados que tiveram acesso a um serviço que é absolutamente escasso em Portugal. E, portanto, os outros 95% é que realmente o problema é de uma forma, coloca-se de uma forma mais grave, porque muitas vezes ninguém fala mesmo com eles. Nem eles próprios conseguem falar, porque não têm espaço para isso. Mas eu acho que a questão é interessante, mas eu acho que também vai depender de cada pessoa, não é? Há pessoas que provavelmente vão estar não ter um espírito de tranquilidade quando estão perante uma proximidade da morte, e há outras que não vão estar, não é? Ou seja, isto vai depender de cada pessoa e não acho que seja uma reputação. Embora esse trabalho com várias pessoas deve ser. Simplesmente acho que tem a ver com nós próprios, tem a ver com aquela saudade que vamos sentir. Acho que é esse o problema, não acho que seja, pelo menos na minha opinião. Acho que a saudade é aquela distância, não sentir o cheiro, é tudo essa mistura de emoções. Desaparecendo o corpo, estamos a falar de uma existência muito diferente daquela que nós conhecemos. Outro dia, a esta questão, eu creio que talvez pudéssemos considerar que a morte é muito mais aterradora para os vivos do que para os moribundos. E quando nós nos aproximamos da morte, muitas vezes constata-se isso, as pessoas sentem uma sabedoria que para a maior parte de nós está desinterdita. Já viram que naquela célula da oitava biologia diz que as crianças, os amantes, os moribundos, os animais vivem mais com os olhos abertos para o aberto, vivem mais na dimensão ampla da vida. Nós vivemos demasiado preocupados connosco próprios, ocupados, preocupados com o passado, com o futuro, etc. Porventura, quando nos aproximamos do final da vida, há uma rotina natural da consciência. Que nós podemos cultivar a vida, essa é a minha questão. E talvez isso seja a questão essencial. Em vez de pensarmos o que é que vai acontecer, ou se é possível utilizar,
na minha individualidade, ver de que modo é que eu, em vida, posso tornar mais sensível, mais amoroso, mais compassivo, mais solidário. Isso, portanto, é muito mais interessante do que estar preocupado com uma internalização, uma mutualização, enfim, das minhas características individuais. Portanto, esse é o meu ponto essencial. Vou pedir só que sejam breves as questões para conseguirmos cumprir mais ou menos. Da questão, sim, realmente, só Vou-lhe tentar aproximar. Relativamente sobre a morte, a memória que nós, cada um fica da morte, a pessoa que desaparece, é a memória da saudade, é a memória daquilo que nós vivemos bem. Portanto, acho que é isso que nos fica em consciência, em memória, aquilo que lhe queiram chamar. O corpo vai, e por vezes eu estou a recordar o meu pai, e eu tenho um presente vivo, como pessoa com os seus sentimentos, com as suas atitudes, enfim, com os seus radiantes, aquelas coisas todas boas. Outra questão é essa que eu queria pôr. Todos nós, com mais anos ou menos anos, vamos desaparecer. Ponto final, parágrafo. Com tecnologia, sem tecnologia, e todo o nosso conhecimento vai ser guardado a alguns, ou nos States, ou whatever. Para que serve isso? Queremos saber a quem serve. E ela tem uma frase muito interessante, deixa-me ler exatamente as palavras. Perguntaram-lhe isso, mas então o senhor é um dos maiores realizadores do mundo e a sua obra provavelmente vai ficar na história, não é? Vai atingir a imortalidade nesse sentido. E o diálogo respondeu de forma muito bonita, não é? E engraçada, acho que é. Mas olha que eu não quero atingir a imortalidade através da minha obra, eu quero atingir a imortalidade através de mim mesmo. Eu é que quero ser imortal. Eu quero não saber da minha obra, não é? E eu acho que ele está a falar de algo que, novamente, tem a ver com um tal argumento ético que eu acho que é muito forte, que tem a ver exatamente com porque queremos ter saudades da nossa vida e do nosso pai e dos nossos avós, quando podemos combater literalmente isso através da tecnologia. Eu acho que esta é uma pergunta que requer uma resposta ética e que eu acho que tem a favor de nós desenvolvermos esta tecnologia. Claro que alcançar esta tecnologia é muito difícil, porque temos vários mistérios. O primeiro é a complexidade do ser humano, se bem que nós, neste momento, já temos algumas evidências de como é que poderíamos fazer esta e isso funciona na minha primeira intervenção sobre o método gradual do upload. Há duas evidências neste momento que nós temos sobre este método. O primeiro liga-se com tratamentos ligados à doença de Parkinson, onde nós podemos literalmente, lá está, usar a estimulação profunda do cérebro, inserir dois elétrodos e, no fundo, substituir a atividade neuronal que não está a funcionar através do normal e podemos, por exemplo, reduzir a sintomatologia do doente do Parkinson, os tremores, por exemplo, que é uma coisa que afeta esse paciente. O próprio esquecimento também, nós temos já dados e evidências que melhoram significativamente quando estas pessoas usam estes tais métodos. E isso aponta que, pelo menos, em algumas coisas, há algo de cerebral que pode realmente ser afetado por esta tecnologia. Uma segunda evidência tem a ver com pelo menos alguns cientistas no Japão chamam o upload de uma mente e nós normalmente em ciência nós trabalhamos seres mais simples e depois escalamos a complexidade. Por isso é que a C. elegans, que é uma minhoca muito pequenina, que tem muito poucos neurónios, tem cerca de 306 neurónios, e uma equipa de cientistas do Japão supostamente conseguiu primeiro fazer o conectome dessa ciência. O que é o conectome? É literalmente identificar os neurónios e todas as suas ligações entre si, e depois conseguiram gravar a atividade neuronal desse bichinho, né? Vamos chamar de bichinho, sim? E como é que eles fizeram isso? Basicamente eles colocaram essa minhoca numa espécie de estrutura labiríntica e o objetivo da minhoca era deslocar-se até à fonte de alimentação e isto foi tudo gravado e depois foi reproduzido, foi transferido
para um substrato artificial, para um algoritmo, para um computador, que depois foi colocado numa espécie de minhoca de Lego, em formato de Lego, e depois colocou-se esse ser artificial exatamente no mesmo labirinto, e esse ser fez exatamente o mesmo caminho que a minhoca natural, biológica. Repetir o padrão, ou não? Ou o conjunto de dimensões? Ele só usa uma informação anterior, assim, da mente da minhoca anterior. Ele não usa um sensor, por exemplo, do exterior para se coordenar. Ou seja, claro que isto é debatido, mas aquela equipa de cientistas argumenta que conseguiram fazer o primeiro upload do ser vivo neste. Claro que aqui o grande problema é a complexidade, não é? Porque a Ciência tem 300 e poucos neurônios, o cérebro humano tem 86 bilhões e alguns não têm assim tantos, não é? Eu ia perguntar. Eu conheço algumas pessoas. Sim. E claro que uma coisa é fazer o conector da minhoca que tem 1 milímetro de tamanho e outra coisa é um cérebro humano. Mas são desafios científicos, técnicos, que precisam ser alencados por uma relação ética constante. E por isso é que pronto, há muito trabalho para filósofos, se quiserem, e verdade, uma cadeira. Vou pensar que é a seguir, depois temos ali ainda uma questão. É uma ética constante relacionada não só com o bem individual, mas com o bem público. Ou seja, nós não podemos, e é aquilo que está a defender, é no fundo as pessoas, um individualismo total, em que a pessoa decide o que quer sobre si mesma. A verdade é que as pessoas vivem em sociedade. E hoje sabemos mais do que nunca que o bem individual é um bem a preservar, mas o bem individual não se pode distanciar daquilo que é um bem maior, que é o bem público. E falou do Deep Brain Stimulation, a estimulação transcraniana para os doentes de Parkinson. Por exemplo, hoje nós sabemos que essa estimulação transcraniana, que realmente é impressionante, as pessoas são estimuladas e estão a tremer desta forma e de repente conseguem não tremer, fazer movimentos finos, é uma coisa absolutamente incrível. Quer dizer, todos nós, certamente, somos favoráveis a que essa estimulação transcraniana seja feita nesse sentido. Mas, por exemplo, nós hoje sabemos que muitas pessoas, principalmente pessoas que tinham alguns problemas de adição, quando são hiperestimulados com essa metodologia, muitas vezes desenvolvem comportamentos aditivos. Sei lá, serão viciados em sexo. Se alguma vez tiveram problemas de índole sexual, tornam-se realmente sexualmente muitíssimo mais ativos. E aí é que a diferença, porque certamente todos nós estamos favoráveis a que se gastem milhares de euros para um doente de Parkinson ser tratado dessa forma. Com certeza, a maioria de nós não aceitaria aceitar que a pessoa fosse hiperestimulada para se tornar mais feliz e para ter um estímulo sexual muito superior. Se calhar a resposta aí estará no capital, não é? Quem é que isso pode interessar? Se calhar há toda uma indústria interessada em desenvolver. Certamente sim. Mais nisso do que mas lá está, então aí a autodeterminação que seja individual, as pessoas realmente paguem do seu bolso e não unerem mais aquilo que realmente é o Sistema Nacional de Saúde e uma Segurança Social completamente sem recursos. Ia passar ali à última questão mesmo só para fechar, já não sei quem é que... Boa tarde. Uma questão. Em paralelo a esta questão do mind uploading, nós temos assistido a um crescimento exponencial na área da inteligência artificial, também na área da saúde e da medicina, e em paralelo também estudos e experiências que estão a ser feitas para reverter o envelhecimento. Diga que até 2030 isso será conseguido, ou seja, isso muito antes, se calhar, do mind upload, vamos atingir esse ponto. Como é que se sustenta um mundo em que todos passam a ser internos e que se calhar está mais perto daquilo que se possa pensar? Como é que temos um mundo sustentável com toda a gente a viver muito mais tempo? Temos Covid. E lá está, a mortalidade é diferente de invulnerabilidade. Nós podemos tentar prolongar o envelhecimento, mas todos nós estamos sujeitos a morrer na estrada, todos nós estamos sujeitos a uma pandemia que vai eliminar um número enorme de pessoas e, portanto, o mundo em si acaba por também ser resiliente a estes nossos desvarios da imortalidade e acaba por trazer fenómenos que muitas vezes controlam isso.
diria que o tratamento do envelhecimento também acontece por outras vias. A investigação sobre os efeitos da meditação mostra que a meditação regular reduz o encurtamento dos telómeros, uma parte das células responsável pelo envelhecimento. Portanto, é possível também viver mais, ter uma mente mais calma. Mas eu diria que o mundo onde as pessoas vivam mais é mais sustentável se as pessoas não quiserem todas viver como os norte-americanos médios, por exemplo. E só formos capazes de ter a sabedoria de optar por um modo de vida mais simples, mais frugal, uma abundância mais frugal. Então aí, porventura, os recursos darão para todos, serão mais do que suficientes. Agora, se todos quisermos viver como se vive nos Estados Unidos em geral, isso é absolutamente insustentável. Portanto, aí é necessário também outras transformações. Não é só viver mais, mas é viver mais, vivendo vidas melhores, com mais sentido, e também mais simples e mais éticos. Essa é a grande questão. Mas eu não estou a ver tantas pessoas interessadas nisso, isso é o problema. Só queria dizer uma coisa, realmente eu acho bem que a inteligência artificial se desenvolva mil vezes, tudo isso, mas eu estou mais preocupado como é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade afetiva. Como é que nós podemos sentir mais e melhor, como é que nós podemos existir uns frente aos outros, e nisso aí não vejo muito investimento. Vejo muito investimento na nossa sociedade e, portanto, uma questão social. Há muito mais coisas, há mais filosofias. Eu admiro muito aqui a filosofia do Stephen, mas eu confesso que um mundo completamente diferente desse. Portanto, eu achava que é investir em sentir mais, em sentir melhor. Muito bem, vamos passar então à última questão. Eu gostava de fazer uma pequena questão, uma abordagem relativamente à questão da humildade à volta da imortalidade. É muito fácil dizer que nós não queremos viver para sempre. É quase humilde. Eu não quero, estou bem assim, já fiz o que tinha para fazer. Mas também acho que há uma certa humildade em querer mais. E não nos resignarmos à ideia de que tudo acabou porque assim foi. E por isso é que nós temos sempre a querer viver mais e, sobretudo, melhor. Eu convocava só uma pequena nuance mais sobre a vida do que sobre a morte até. Que é, de alguma forma, eu pessoalmente comovo mais com o sofrimento de terceiros. Ou seja, o objeto do sofrimento à minha frente faz-me sofrer, mas muitas vezes sou convocado a pensar que sofro mais com o sofrimento de terceiros, com quem está a sofrer do facto de alguém estar a sofrer por ser próximo. Nem toda a gente será assim, mas algumas vezes me confrontei com isso. Como se tivesse que acudir ao sofrimento de quem está ainda passível de ser regenerado e não a quem está a sofrer. E nesse sentido, o que a minha imortalidade tem este conceito de imortalidade é muito interessante, e também o conceito da é algo que me parece de alguma forma exigente. A preservação da memória. Preservação da memória. A ideia de que mais do que viver mais do que viver para sempre, como é que nós preservamos a memória daqueles que partiram? Nós estamos sistematicamente à procura de melhorar esta condição, de melhorar este relacionamento com o digital, de repente com o holograma, a ideia de que de repente temos fotografias que mexem, há coisas absolutamente até difíceis de entender, mas fotografias que mexem, que reproduzem os movimentos dos nossos antepassados. Os atos fúnebres já não são apenas uma câmara e uma cruz, os atos fúnebres já são fotografias digitais, ou relembrar pelos PowerPoints, ou pelos PDFs, ou por aquilo que nos permite aceder às pessoas digitalmente. Eu julgo também o Mind Upload, mais do que ser só sobre a vida, sobre a possibilidade de sermos imortais, também pode ter muito a ver como é que nós preservamos a memória daqueles que partem, permitindo que não eu construir uma vida nova, ou uma vida maior, uma vida mais permanente, mas como é que eu permito, como é que eu conseguirei conviver com aqueles que partiram mais vezes, de forma diferente, não por mais vida, mas por uma réplica da vida do que aconteceu. Não sei se me faz entender. Como é que eu consigo replicar aqueles que partiram, permitindo que eles continuem a existir na minha vida? A saudade do meu pai, a saudade da minha mãe, a saudade do meu avô. Como é que se lida com isso? Mais do que eu querer viver. É mais eu querer viver para os outros. Como é que os outros podem viver para mim depois de terem partido? Esta reflexão sobre a memória, acho que também pode, o campo do Mind Upload, o campo da tecnologia e da inteligência artificial, mais cedo nos vai dizer algo sobre isto, julgo eu, do que sobre propriamente o facto de podermos ser eternos. A arte tem falado muito sobre
isso também, né? Quando se fala de pós-memória, quando a Susan Sontag escreveu sobre fotografia, escreveu sobre isso, né? Aquilo que a fotografia nos recorda não é o que está vivo, é o que vai desaparecer. Por isso é que nós o fotografamos, não é? Eu diria também, as culturas indígenas não conhecem esses processos de fotografia digitais, etc. No entanto, para eles é evidente que os ancestrais estão presentes. Eles vivem constantemente na memória e na informação dos ancestrais. E, sobretudo, quando os ancestrais tiverem vidas exemplares, eles procuram imitar, aplicar, emular a vida dos ancestrais e viver também de forma exemplar. Portanto, aí temos uma interação perfeita entre os vivos e os mortos, aqueles que estão no plano visível e aqueles que estão no plano invisível. Não há separação, na verdade, entre uma coisa e outra. Nós é que separamos demasiado e há uma questão cultural também. A vida, a morte, o visível e o invisível. Mas isso não é evidente para outros estados de consciência e de outras culturas planetárias. Muito bem, acho que temos ordens para encerrar esta conversa, agradecendo a todos a presença e a generosidade com que conseguimos conversar todos. Muito obrigada ao público também aqui presente. Só para ver se alguém mudou de ideias, se quer viver para sempre. Neste momento quer viver para sempre depois desta conversa. Pode alguém ter mudado de ideias? Não? Nada? Temos menos abertos.